Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Fala aí, pessoal. Olá a todos. Então, está aqui, ó. Olha só isso aqui. O assunto, né, que nós vamos ver. Falar sobre o fígado, né? O que a gente pode aproveitar do assunto aqui sobre fígado? Digamos assim, né? Eu foquei assim na parte para a gente diferenciar o que é estudar e saber estudar, né? E quando a gente olha aqui sobre o órgão, o fígado, né? Esse órgão, assim, que a gente olha aqui já a anatomia dele, ó, esse aqui é o fígado, tá? Aqui está o fígado e a gente vê quando você está apresentando numa aula de anatomia, como acontece a nível universitário, tá lá? Aí você está olhando aqui, olha só, esse órgão aqui, o fígado, foi feita toda a leitura, ó, na enciclopédia aqui, ó, olha só esse texto todo aqui, ó, recheado de ilustrações, né? Você vê um desenho desse aqui, ó, né? É uma ilustração bem antiga, né? Mas olha só todos assim que a gente vê, assim, quase todos, assim, os detalhes a respeito aqui do fígado, que ele é visto sobre várias perspectivas, ó, tá? Você vê aqui o fígado como ele realmente é, como ele é realmente, a posição que ele fica no nosso corpo, tá? No interior do nosso corpo, que fica inserido ali na costela, né? Que eu vou depois mostrar a ilustração, que é essa aqui, ó. Ó, como a gente mostra aqui, tá aqui, ó, tá mostrando aqui. Então, estou só fazendo aqui mostrando aqui toda essa riqueza de texto que fala aqui sobre o fígado, né? Olha só, essa ilustração aqui, ó, que fala aqui, ó, olha só como é, que mostra a circulação sanguínea que acontece com o fígado, né? Quando você faz a relação, olha só aqui, o fígado e aqui você tem o coração, né? Ó, a gente pode dizer que após feita a leitura, digamos que o fígado, vamos dizer que ele é um órgão que ele age quase semelhante a um coração, né? Então tá aqui, ó. Você vê essa relação do fígado com o coração, aqui você vê com o estômago e o intestino, e aqui tem o baço. Então, quando você olha esse esquema aqui, esse esquema é a partir daqui, ó, dessa ilustração aqui, ó, como realmente ele é, ó, né? Como ele é. Você vê aqui, ó, aqui é o fígado, né? Então, digamos assim que quando você vai iniciar uma aula sobre sistema digestivo, né? Ou então você pode iniciar a aula sobre glândulas mistas, porque o fígado é uma glândula mista, vamos saber por quê. Tá aqui, ó, olha a relação aqui, ó, o fígado, aqui está o estômago, aqui está o intestino e aqui está o baço. Então, olha que interessante quando você pega essa ilustração, como ele realmente é no interior do nosso corpo aqui, e aí você vê ele aqui, ó, fica aqui esquematizado para entender. É um esquema didático, é uma forma didática para você compreender todo o mecanismo aqui com esse aqui, tá? Então tá ali, ó, tá mostrando aqui, ó, tudo, ó, direitinho, né? Então, imagina como é que você pode preparar aqui uma aula sobre estudar sobre esse fantástico órgão aqui. Para iniciar, para dar um início aqui, o que chamou atenção na leitura é o seguinte, que ele fala aqui deixa eu ver aqui, ele foi falado aqui daqui, ó, ele fala aqui o seguinte, ó, ele fala aqui, ó, que o fígado é o maior órgão do corpo humano, né? Isso aí, essa afirmativa aqui de que o fígado é o maior órgão do corpo humano, agora, com base em novas pesquisas, isso aí lá, vamos dizer assim, deve ter sido a partir dos anos 90, né, início dos anos 90, que o fígado ele não está mais na posição de ser o maior órgão do nosso corpo. Se for feita a pesquisa, vamos ver, se você faz a pesquisa perguntando assim, qual o maior órgão do nosso corpo? Aí será que vai haver ainda a resposta? Será que vai dizer que o fígado, né, é o maior órgão do nosso corpo?
Porque tem um outro órgão que é o maior do nosso corpo, que é a pele. A pele que é o maior órgão do nosso corpo. Então, será que houve assim um acordo, um debate com os pesquisadores e que anos depois concluiu-se que o maior órgão do nosso corpo é a pele, né? Então é interessante ser feita essa pesquisa. Então, digamos que o professor lá na sala de aula, ele vai dizer assim, ele vai falar assim, turma, o que vocês acham aqui? Foi feito aqui um estudo, existem leituras antigas, né? Registros antigos que o fígado é o maior órgão do nosso corpo, mas agora é a pele. Vamos confirmar isso, vamos usar o recurso internet para a gente confirmar. Façam uma pesquisa aí e vamos ver se a pele realmente ficou no primeiro ranking como o maior órgão do nosso corpo, ok? Então tá aqui, tudo isso que a gente está vendo aqui, depois de ter feito essa leitura aqui toda complexa aqui, pronto, que tá lá. Você faz toda a leitura dela, né? Você lê tudo, né? Você faz a leitura, que isso aí já te ajuda a já obter algumas informações, né? Aí o que acontece? A partir da leitura, o que foi feito aqui? Aí eu fiz aqui um resumo. Aqui, o resumo tá aqui, que mostra aqui, o infatigável fígado, né? A fonte aqui. Aí já a partir da leitura aqui, construir aqui vamos dizer assim, um modelo, né, de aula usando a metodologia, né, do espaço docente-aprendiz, que fala o seguinte, que quando você já coloca aqui a introdução motivacional, que é da prática para a teoria, aí você começa, né? Então, antes de fazer essa introdução, então a gente mostra a figura aqui, pronto, mostrando tudo aqui, tá lá, mostrando aqui, tá vendo? E eu começo fazendo o que, primeiramente, né? Vamos falar sobre a posição anatômica que se encontra o fígado. Quando você, olha só que ilustração boa, quando você olha aqui, aqui, né? Tá lá, aí tá mostrando aqui, né? O indivíduo, o ser humano, e tá mostrando como é que o fígado fica na nossa posição, Olha que ilustração, esse desenho simples aqui que você vê, você já tem mais ou menos uma ideia, né? Olha só, então o fígado, olha a posição que ele se encontra, né? Ele se encontra assim. Aí, agora quando você vai fazer uma visão mais anatômica a nível de sistema esquelético, aí olha o que você vê agora, Aí ele fala assim, como está colocado o fígado na caixa torácica, né? Torácica. E para você saber isso, aí vem aquela base bem lá no ensino fundamental, que quando você estuda ciências, que fala assim, como é dividido o nosso corpo humano, quais são as partes do corpo humano. Aí você tem cabeça, tronco, né? Aqui, cabeça, tronco e membros, né? Só que aqui a gente vê apenas o membro superior, que são os braços, e tem os membros inferiores, né? Que são as pernas. Então você tem, que a gente chama de membros inferiores, se for falar a nível anatômico, a nível de divisão do corpo, né? Aliás, as partes do corpo. Então tá aqui, cabeça, todo esse tronco aqui, ou então quando a gente fala cabeça, pescoço, tronco, membros, 4 membros, superiores e inferiores. Então, o que acontece? Então, no tronco, o que você tem no tronco aqui? No tronco você tem tórax, que é esse aqui o tórax, né? E aqui você tem o abdômen, né? Então, o que acontece? O fígado, ele fica assim. Quando você vê aqui o fígado, vejamos assim, se você for em comparação com os outros órgãos do sistema digestivo, você vê que o fígado realmente ele é muito grande. Se for fazer uma comparação só com os outros órgãos do sistema digestivo, até mesmo do sistema circulatório, que tem um coração, que é bem menor que o fígado, né? Você tem no sistema excretor, que são os rins e a bexiga, se você for ver, eles são menores do que o fígado. Se você for pegar qualquer órgão do seu corpo
né? E eu digo assim, sob visão interna, né? Internamente você vai ver que realmente o fígado ele é maior. Mas será mesmo? E o intestino, né? E o intestino, se você for fazer uma pesquisa, saber qual o comprimento do intestino, que você vê que você tem o intestino delgado e o intestino grosso. Você vê que só o intestino em termos de comprimento, né? Então vamos dizer então que ele é bem maior que o fígado, tá? Então tá aqui, ó. Só que o intestino ele fica todo enrolado, enovelado ali, né? Bem assim comprimido, né? Todo enrolado ele. Então ele se torna menor do que o fígado, tá? Então tá aí, pessoal. Essa parte interessante aqui, ó, para você saber a posição do fígado. O pré-requisito é você ter noção da constituição do nosso corpo humano. Tá aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. E quando você tem a outra noção também, quando você tem que saber separar o tórax do abdômen. Então, para você separar o tórax do abdômen, você tem que ter uma noção de onde fica o músculo que participa lá do nosso sistema respiratório, que é o diafragma, né? Então, o que acontece? Então, você vê que você localizando o diafragma, então você vai separar o tórax do abdômen. E você vê aqui que o fígado, a localização dele, ele fica localizado na parte direita, né? Ele fica do lado direito, né? E você vê que a parte, ele vai para o centro, até passa e pega um pouquinho a parte esquerda, como a gente está vendo aqui, ó, né? Então, tá aí. E você vê que a superfície posterior dele aqui, ó, quando a gente vê aqui, né, a superfície posterior, ele se apoia sobre as últimas 3 vértebras torácicas, né? Quando você vê aqui, ó, essas 3 últimas vértebras torácicas aqui, ó, tá bom? Que você vê aqui, tá? Aliás, vértebras torácicas, desculpa, essas vértebras aqui, ó, na coluna vertebral. Essas aqui são os ossos da costela, tá? Bom, gente, então tá aí. Né? É só você, a imagem já diz tudo, né? Só de você olhar assim, você já tem uma noção de onde fica seu fígado, tá bom? E então a gente começa, né? Falando aqui, ó, pronto. Foi feito aqui de uma forma bem resumida, pronto. Agora sim, eu li, eu fiz a leitura, então eu estudei. Agora vamos saber estudar, né? Então começa agora a outra etapa de você saber estudar. Esse método serve não só para esse assunto de fígado, mas para qualquer assunto que for de outras disciplinas, tá bom? Então tá aqui, ó, introdução motivacional. Então eu começo falando assim, primeiro, eu faço a pergunta, o homem, ele pode sobreviver, 2 pontos, foi feita a pergunta, ele pode sobreviver sem um pulmão? Vamos supor que pode ser feita essa pergunta. Sim, o homem pode sobreviver sem um pulmão, porque ele tem um outro pulmão. Existem exemplos, né, de pessoas que vivem só com um pulmão, né? Tá lá, sem problema nenhum. A pessoa pode viver com um pulmão só. Pode viver sem o baço? Pode, né? Que a gente vai ver que o baço, né? O baço, ele é um órgão que está aqui, ó. O baço, ele está bem aqui, ó, tá? O baço aqui, ele faz, né, junto com o estômago e o intestino, né, um conjunto em interação com o fígado. Então, o que o fígado tem a ver com o estômago? Tem a ver com o baço e tem a ver com o intestino. Sendo que se você não tiver o baço, pode viver sem o baço, que a gente vai ver que a função do baço, logo de cara eu falo que a função do baço, ele participa da destruição dos glóbulos vermelhos, que são aquelas células que estão no sangue e tem a função de transportar oxigênio e tem ferro na sua constituição, tá? Então, os glóbulos vermelhos, ele possui um pigmento que é a hemoglobina, que dá a cor vermelha ao sangue, né? E o que acontece? O baço, ele destrói os glóbulos vermelhos porque a intenção é usar a hemoglobina, mas usar a hemoglobina para quê? Então a gente deixa esse mistério para saber para que o baço ele vai usar a hemoglobina, que na verdade a hemoglobina não é o baço que vai usar, quem vai usar a hemoglobina é o fígado. Então o baço destrói os glóbulos vermelhos, dentro dele a hemoglobina sai, a proteína, o pigmento vermelho, e em seguida, vamos dizer, ele entrega para o fígado. O que o fígado vai fazer com essa hemoglobina? Interessante essa pergunta, né? Então voltando aqui, ó.
Ele pode viver sem a bexiga? Está dizendo que sim. Olha que interessante, a gente pode fazer uma pesquisa. Será que pode viver sem a bexiga? Está dizendo que sim. Sem o estômago? E sim. Olha só, é assustador uma resposta dessa. Será que um indivíduo ele pode viver sem o estômago? Porque a função do estômago é fazer a digestão de proteínas e ainda existe, né, a produção de ácido clorídrico, né, que vai fazer com que a região do estômago ele fica em acidez, em pH ácido, de modo que o suco gástrico ele só vai funcionar em meio ácido, que o suco gástrico produzido pelo estômago vai agir na digestão das proteínas, né? E está dizendo aqui que a gente vive sem o estômago. É meio assustador isso aqui. É também uma fonte boa de fazer uma pesquisa, né, sobre isso. Então deixo aqui, né, em aberto, deixo assim como mistério para ser feita uma pesquisa. O ser humano ele pode viver sem boa parte do intestino? Está dizendo que sim, né? Se ele tiver uma parte do intestino que sofreu algum corte, uma lesão, qualquer coisa, se for destruído, ele dá para viver sem uma parte do intestino, né? Agora, o ser humano pode viver sem o fígado? A resposta é não. Tá aqui, ó. Não, o ser humano não pode viver sem o fígado, né? E aí é que a gente vai saber por quê. Por que a gente não pode viver sem o fígado? Aí tá aqui, ó, pronto. Já foi feito aqui, ó, tá? A gente vai só usar aqui as ilustrações para alguma coisa, né, que for necessária assim, né, dar aula sobre fígado e manter essa ilustração, um cartaz que você cola no quadro, ou faz se tiver um data show, fazer um projetor, projeta o desenho, os esquemas, né, no anteparo branco, né, no quadro branco, tá lá. Então tá aqui, ó. Então a gente vê aqui, ó. Vamos ver aqui a composição do fígado. Composição do fígado, ele fala. A composição do fígado, ele é uma glândula mista. No caso, eu usei o critério da composição do fígado, né? Se você for usar na parte anatômica, qual é a composição do fígado? Então você tá aqui, ó. O próprio desenho já explica, ó, que ele é formado aqui desse lobo direito e o lobo esquerdo, ó. Se for sob critério anatômico, ó, na anatomia, ó, mostrando ele aqui o fígado, né? Aqui tá mostrando o fígado, ele visto aqui por baixo, né? Aqui está sendo visto de frente, aqui está sendo visto por baixo, né? E aqui você vê aqui, ó, o fígado, né? Numa outra posição aqui, já junto com os outros órgãos, ó, com o estômago. Então, se você fica, por exemplo, em pé, vamos ver, você fica em pé ou sentado, tanto faz. Aí você olha para o seu próprio abdômen lá, para o seu próprio tórax, você vai ver que o fígado ele fica nessa posição. E essa aqui é a vesícula biliar, né? Essa vesícula biliar, onde ele armazena a bile, que é uma substância que vai agir na emulsificação das gorduras, vai transformar a gordura que você pega da alimentação em gotículas para facilitar a digestão feito pelo intestino, né? Então o fígado, a bile é como se ele agisse como um detergente que emulsiona as gorduras, transforma a gordura em gotículas, para que seja facilitada a digestão, para você facilitar para o intestino digerir as gorduras. Pronto, já falei logo de cara aqui, né? Então tá aqui, ó, pessoal. Então voltando aqui, ó. Então eu quis fazer a composição do fígado na parte de que ele é uma glândula mista. Ele é glândula mista por quê? Porque ele age tanto na secreção interna, né? O que é na secreção interna aqui, né? Em relação ao açúcar. Tá aqui, ó. Tá aqui, em relação ao açúcar, que a gente vai saber o que ele faz com o açúcar, que a gente obtém da alimentação. E aqui, ó, e tem a secreção externa, que é a bile, ó, já falei da bile, tá bom? Ó, tá aqui, ó, aqui é a bile, né? Secreção externa. Quando a gente fala secreção interna, quando a gente estuda lá sobre glândulas, que fala assim, sobre os hormônios, então toda vez que a gente fala de secreção interna, vamos dizer, produto que cai no sangue, na circulação sanguínea. E quando é externa, é fora do sangue, fora da circulação sanguínea, tá? A gente fala secreção externa, tá? Ó, o exemplo aqui é a bile, pronto.
E aqui está a peculiaridade. Qual é a peculiaridade aqui do fígado? Ele fala assim, né? Que eu fiz o resumo falando assim: quando necessário, o fígado pode armazenar certa quantidade de sangue, retirando-o da circulação, ou seja, do aparelho circulatório, e criando uma reserva de emergência para uma deficiência no funcionamento do coração. Você imagina, vamos supor, uma pessoa, aqui está o coração, vamos supor que a pessoa ela entra num processo de parada cardíaca, né? Um infarto, né? Se houver algum problema no coração, o que vai acontecer? O fígado, ele entra num processo de emergência, ele pega parte do sangue que está na circulação sanguínea, guarda, né? Quando houver algum problema do coração, por exemplo, quando acontece um problema de ressuscitar o paciente, quando tem que colocar no paciente todo aquele processo de descarga elétrica para poder ressuscitar o paciente, né? Então, porque sofreu um infarto. Então, no momento do infarto, o fígado ele entra numa emergência, ele retira o sangue da circulação e armazena esse sangue, tá bom? Olha só que interessante, né? Tá lá. Isso aqui é uma peculiaridade que o fígado tem. Por isso que a gente não pode viver sem o fígado, né? Que ele vai agir como o coração. É por isso que entende-se que lá quando eu iniciei a apresentação, eu falei que o fígado ele tem ele imita o coração no sentido de ele armazenar sangue, né? Então você vê que o fígado ele age como um coração, né? Tá lá. Naquele fala, a comparação entre fígado e coração. Foi que eu já havia feito, ó. Eu já comparei o fígado com o coração, né? Ó, coração e fígado, já fiz essa comparação, né? Em termos de que o fígado ele pode imitar o coração nesse processo de emergência, tá? Aqui, principais funções do fígado. Aí já começa as principais funções do fígado, né? Olha que essa parte aqui que é muito legal, né? Essas principais funções do fígado, que ele fala assim. Então vamos ver quais são as funções do fígado, né? Essas principais funções do fígado é assim. Por exemplo, vamos começar com glicose, tá lá. O que é a glicose? Lembrando que a glicose ele é o açúcar, ele é o combustível preferencial do nosso corpo, para as nossas células. A glicose é a nossa gasolina. É a mesma coisa que um automóvel ele precisa de gasolina, precisa de óleo diesel, né? No caso de avião, os caminhões, as carretas usam óleo diesel, que é um combustível, e a glicose é o nosso combustível, como se fosse a nossa gasolina, se você for fazer essa comparação, né? Glicose, né? O que acontece? Quando você obtém a glicose, obtém a glicose através da alimentação, o que vai acontecer? Essa glicose aqui, ele vai para o fígado. Uma parte vai para o fígado e a outra parte da glicose ele vai para o cérebro, e a outra parte da glicose ele vai para o resto do corpo, né? Porque o corpo ele precisa de energia. O corpo precisa quebrar a glicose, precisa queimar a glicose para liberar energia, né? E a outra parte da glicose, o fígado guarda. Você não pode queimar toda a glicose que você assimila, né? Porque uma parte da glicose o fígado guarda para um processo de emergência, tá bom? Aí o fígado ele guarda a glicose na forma de glicogênio. Dentro do fígado vai haver uma reação que é chamada de polimerização, né? O que é a polimerização? É a reunião de moléculas menores na produção de outras moléculas, só que maiores, né? Porque você polimerizar. A polimerização é você pegar uma molécula de glicose, aqui está mostrando até aqui no texto, ó. Aliás, na ilustração que fala aqui, ó, moléculas de glicose, ó. Então cada esfera aqui verde é uma molécula de glicose, ó. Aí quando ele vai para o fígado, acontece a polimerização, ou seja, une uma molécula com a outra, ó. Une, pronto, e formou um polímero, que é a reunião de várias moléculas menores, né? E vai formar o glicogênio, né? Então o glicogênio é a reunião de moléculas de glicose. Então o fígado guarda a glicose na forma de glicogênio. Para quê? Para quê? Vamos dizer que, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece, né? Então, vamos ver aqui. Então, você vê que o glicogênio, né? O
que vai acontecer? Quando o fígado ele armazena o glicogênio, o que vai acontecer? Quando você, vamos dizer, quando você for precisar para fazer uma atividade física, né? Você vê que os músculos, eles precisam de energia para você fazer atividade física, para você caminhar, para você exercer força nos objetos, né? Que você empurrar alguma coisa, um objeto, né? Até mesmo, por exemplo, estou fazendo esse movimento aqui agora, ó, estou fazendo esses movimentos, ó, estou fazendo meu músculo trabalhar, né? Então, ó, o fígado está toda hora jogando glicose, quer dizer, o fígado, lá dentro do fígado, a glicose fica na forma de glicogênio. Aí, quando eu preciso me movimentar, de descer a escada, subir a escada, seja o que for, fazer atividade física, o fígado ele joga a glicose de novo para o sangue, porque eu vou precisar da glicose para queimar. Como é que você queima a glicose? Aí a gente fica perguntando, como é que você retira energia da glicose? Respirando. Então é através da respiração que você queima a glicose. E o responsável pela queima da glicose, que isso aí se aprende lá no ensino fundamental, vai para o ensino médio e depois aí se aprende na nível universitário, né? Só que você vê de uma maneira mais profunda. Tá lá. Então, na presença do oxigênio, a glicose é toda quebrada, né? É toda quebrada, pronto. Aí você vai lá e, enfim, você vai precisar, né, tirar a energia da glicose através da respiração. Sendo que é o seguinte, que no músculo, vamos dizer que não é a respiração na presença de oxigênio que que você vai precisar da glicose. Na verdade, quando no músculo acontece, não é exatamente a respiração, tá? Na presença de oxigênio. Você vai, na verdade, a glicose ela vai ser transformada em ácido lático, né? Essa transformação da glicose em ácido lático não é pela respiração aeróbia. A aeróbia é toda vez que é na presença de oxigênio. Existe um outro tipo de respiração que não utiliza o oxigênio, que é a fermentação. Porque lá no músculo, quando você vai fazer uma atividade física, né, os seus músculos vão contrair, ou então quando você está caminhando, mesma coisa, como eu falei, né, você vai estar realizando, realizado lá nos músculos, que é a fermentação lática, que é a produção de ácido lático, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai chegar um momento em que os seus músculos vão ficar com uma fadiga muito grande e os seus músculos vão começar a doer de tanto você fazer atividade física. Quando começar a doer é porque o ácido lático está em grande aumento, em excesso, e vai produzir cãibra. Aí, para você tirar a cãibra indo embora, você tem que parar para poder o oxigênio agir, né? O músculo receber a oxigenação e esse ácido lático ir embora, né? Olha que interessante, né? Muito legal, né? A gente, né, ter essa ideia, né, no mecanismo que acontece no nosso corpo, tá bom? Então é isso que o fígado faz. Ele bota a glicose de volta para você realizar atividade física e no momento de fuga, vamos supor, você está num processo lá de fuga, de correr de algum perigo. Quando você estiver numa situação de perigo, a glicose o fígado manda a glicose para o teu sangue para você queimar a glicose o máximo que você puder, não todo, claro, para você ter muita energia para você correr. No momento de fuga, de você ter, ou então de você exercer uma força muito maior, né? Numa situação inesperada, desesperada, tá? Então tá aí. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver outra aqui, ó. Aqui você tem agora vamos ver aqui, ó. Agora você tem aqui, ó, glóbulo vermelho. Foi que eu falei, ó. Eu já tinha falado que glóbulo vermelho, que é a célula sanguínea responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico, tá lá. Quando o glóbulo vermelho vai lá para o baço, ó, aqui tá cadê o baço aqui? Aqui, só tá aqui, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, já encontrei, ó. Aqui tá o baço, ó. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Aqui é o baço, tá lá, ó, né?
Tá lá. Deixa eu só fazer uma correção aqui, pessoal. Agora que eu olhei aqui, que é o seguinte, né? Na verdade, o coração, eu falei aqui, isso aqui que é o coração. Mil perdões, tá? Que quando eu tava aqui olhando, porque eu olho aqui pela tela, o coração, ele fica aqui, ó, tá? Aqui é o coração, esse aqui é o baço, tá? Porque o coração, ó, vamos supor, aqui a artéria aorta veio lá do coração que fica aqui, né? Não é mostrado. Perdão, esse aqui é o baço, tá? Então, mil perdões, né? Já fazendo a retificação aqui, tá? Então, tá lá. Então, vamos ver aqui de novo, né? Então, esse aqui é o baço, ó. O glóbulo vermelho, ele destrói o baço, né? Aliás, olha só, de novo, né? Novamente, vamos corrigir. O baço, ele destrói os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos vai para o baço. O baço destrói para liberar a hemoglobina. Agora tá certo, ó. Libera a hemoglobina, para quê? Porque a hemoglobina aqui, ó, tá? Que a hemoglobina, ele vai ser usado para produzir a bile, né? A bile, né? Que eu falei que é o produto, né? A substância que ele vai emulsionar as gorduras, ou seja, vai transformar a gordura em gotículas para ser facilmente digerida. Aí ele vai para o intestino, ó, tá aqui, pronto, vai para o intestino para acontecer essa digestão de gordura, tá? Tá lá, pronto. Então, vamos ver aqui, ó. Agora, qual é a outra função? Então, tá certo, ó. Tá aqui, ó. É o que tá falando aqui nesse esquema, ó. Aqui tá o glóbulo vermelho, ó. Hemácias, né? Hemácias ou glóbulos vermelhos, ó. Ó, ele é destruído, ó. O baço é que destrói, ó. Então, novamente, ó. Mostrando aqui, ó. Esse aqui é o baço, né? Aí ele destrói os glóbulos vermelhos, ó. Para liberar a hemoglobina. A hemoglobina é usada para a produção da bile. Aí a bile vai para o intestino lá, tá? Agir na gordura. Pronto. Agora vamos ver a outra função. O fígado, ele tem a função de desintoxicar, né? Eu escrevi aqui desintoxicante, né? Ele tem função de desintoxicante. O que acontece? Ele realiza aqui dois processos conhecidos, que ele elimina o álcool, né? Então, quando você ingere, né, alimentos, né, por exemplo, principalmente bebidas alcoólicas, né? Então, o que acontece? Então, o fígado, ele tem a função de eliminar o álcool, né? Então, quando acontece muito em casos que a gente for ver na parte de doenças, aqui, ó, do fígado, que a gente vai ver aqui, tá? E quando tem aquelas pessoas que bebem excesso de bebidas alcoólicas, né? Então você dá mais trabalho para o fígado ainda para conseguir desintoxicar, para eliminar o álcool. E outra coisa que muitos não sabem é o seguinte, né? A amônia, aquela mesma amônia, né? Aquela mesma amônia que a gente vê, né, nas farmácias, né, quando havia lá, né, a pessoa que trabalha, né, no ramo, né, de salão de beleza e tudo, usava muito amônia, né, nos produtos lá, no tratamento capilar, né, de cabelo lá. E o que acontece? Então, e pensar que nós produzimos amônia, porque a amônia ele vem de substâncias nitrogenadas, né? E quando a gente tem a digestão das proteínas, porque a proteína ele é uma substância que tem nitrogênio, né? Então, o que acontece? Então, ó, o fígado ele pega essa amônia que nós produzimos no nosso corpo. E o que acontece? Ele pega essa amônia e transforma em ureia, porque essa ureia aqui é a substância que vai estar presente na urina, né? Então, nós eliminamos a amônia na forma de ureia, né? Por quê? A amônia, ele é tóxica, né? Porque o rim, ele não pode eliminar a amônia, porque a amônia ela é tóxica para o rim, né? Então, para que a gente elimine a amônia, né, para que a gente não sofra o problema a gente não receber assim, né, de ser tóxico na hora de urinar, então a amônia é transformada em ureia, então a gente pode eliminar a urina na forma, a ureia, tá? Tá aí, beleza, né? Agora vamos ver aqui outra função, a função aqui que a gente vê, ó, o que o fígado faz, né? Ele fabrica a heparina, ó, o que é heparina, né? E o fibrinogênio, tá lá.
O que acontece? Ele fabrica a heparina. Então, o que a heparina faz? Eu tinha aqui no... Eu não sei se eu tenho aqui. Eu não sei, por exemplo, eu não sei onde eu guardei aqui. Tem aqui uns produtos que eu tenho aqui. Eu tenho um vidrinho que é de a heparina, né? Um vidrinho, né? Não sei... Ó, aqui tem algumas substâncias, ó, né? Que eu trabalho em laboratório. Aí tem aqui... que eu pensei até que a heparina tivesse aqui, mas deve estar em outra caixa lá. Mas ele é um produto assim, ó, bem num frasco bem pequeno, né? Que é um produto hospitalar, né? O que acontece? Então, o que serve a heparina? A heparina, ele é uma substância, né? Que ele é anticoagulante. Então, você vê que o fígado, ele fabrica a heparina, né? A heparina, que ele é uma proteína, ele é uma substância anticoagulante, né? Qual é a função da heparina? A heparina, ele evita que o sangue, ele coagule, né? Então, quando a gente vê que o sangue sempre circula, ó, quando a gente vê aqui nesse esquema, ó, aqui, o sangue está sempre no estado líquido, né? O sangue está no estado líquido por causa da heparina, né? Então, toda vez que, por exemplo, quando a gente se fere, quando a gente vai se ferir, não sai o sangue? Sai o sangue, ele sai na forma no estado líquido, né? Para dizer que está no estado líquido, a heparina, tá? Já pensou? Digamos assim, se não fosse o fígado produzir a heparina, todo o nosso sangue do nosso corpo ia virar um sólido, ia estar no estado sólido, ia coagular tudo e não tem como sobreviver com o sangue que está no estado sólido, né? Ele tem que estar no estado líquido. Então, o fígado está sempre ali produzindo heparina o tempo todo para o sangue ficar sempre líquido no nosso corpo, né? Lá no interior dos vasos sanguíneos, tá? Então, tá lá. Porém, se acontecer uma ferida, o que vai assim, qual é a consequência que vai ser quando você se fere? Na hora que você vai se ferir, o sangue, vai sair sangue, tá lá? E aí entra o fibrinogênio, que é produzido também pelo fígado, né? Você tá vendo esse fígado, né? Esse órgão aqui complexo aqui, né? Super complexo aqui, ó. Aqui, ó, a bile, ó, a vesícula biliar, né? Aqui, isso aqui é a vesícula biliar, ó, que armazena a bile produzida pelo fígado. A vesícula biliar, ele só vai armazenar a bile, né? Só para aproveitar o esquema aqui, para concluir sobre a bile. Então tá aqui, ó. O fígado, ele vai produzir o fibrinogênio para quê? Para agir de forma contrária à heparina. Ou seja, o que vai acontecer? O fibrinogênio, ele age na coagulação, né? Ele coagula o sangue para estancar a hemorragia. Então é por isso que forma aquela casquinha depois, quando o sangue, depois de um tempo, o sangue vai parar, né, de sair, né, da nossa pele. Ele vai começar a ficar duro, vai formar tipo uma tampa, aquela casquinha, por causa que o sangue coagulou naquela região que sofreu a lesão, tá? Então tá aqui, ó. Aí o fibrinogênio, ele age na coagulação. Para acontecer isso, o fibrinogênio, ele precisa se transformar em fibrina, né? Uma vez que se transforma em fibrina, pronto, vai acontecer a coagulação, né? Se não fosse a fibrina, já pensou se o fibrinogênio não se transformasse em fibrina, o sangue do nosso corpo ia ficar se esgotando, né, saindo o tempo todo pelo orifício, ou seja, onde houve o corte, né, através de uma faca, ou de um prego, ou de qualquer coisa que você se fere e sai sangue, tá? E tá aí. E tá aqui, ó. E para finalizar, ó, pronto. Você tem aqui as principais doenças do fígado. Tá aqui, ó. As principais doenças do fígado, tá? Tá ali, ó. Tá mostrando aqui, ó. Quais são as doenças que tem no fígado são mais conhecidas? Você tem a hepatite, tá aqui, ó. A hepatite. Aí, quando você vê que o paciente está com hepatite, né? O que vai acontecer? Aí você tem a hepatite A, a hepatite B, né? Aí a hepatite C, o que vai acontecer? A hepatite, o sintoma é o olho amarelo, a urina ela é muito escura, né? E o fígado ele incha e começa a doer. Ele incha porque você vê hepatite, o it tá, é um sufixo muito usado que está relacionado como se fosse uma inflamação, ó, né? Toda vez que você fala assim, você está com uma certa doença e fala-se que você está com it, né? No caso, hepatite, né? It porque está relacionado à inflamação, né? Por exemplo, você tem
labirintite, né? Porque você tem incha, né? Quando você tem um problema lá nos ouvidos, a tampa ali, né? A membrana, o tímpano, aí ele começa dentro ali na região do tímpano, né? Aí você tem labirintite, porque o labirinto lá dentro, formado pelos músculos, né? Do ouvido interno, que vai acontecer? Acontece uma inflamação dentro do ouvido, então você tem labirintite, ite de inflamação, né? Tá lá, ó, olho amarelo, ele é uma doença contagiosa, né? Que você pode pegar diretamente pelo paciente, por exemplo, através de seringas, através de instrumentos cirúrgicos, né, mal esterilizados, né? Por exemplo, a hepatite B se pega por relação sexual. Então, a hepatite B ela é considerada uma doença sexualmente transmissível, né? A hepatite B, né? Porque é uma hepatite que você pega através de uma relação sexual, tá bom? Então, tá lá. Agora você tem outra doença que é relacionada ao fígado, que é Schistosoma Mansoni. A Schistosoma Mansoni, ele é um parasita, né? O que acontece, né? O parasita, o Schistosoma Mansoni, ele se aloja no fígado para completar o desenvolvimento, tá? Tá aí. E o fígado, ele começa a dar problema no fígado, o fígado não vai trabalhar direito, né? Aí tem que fazer o exame de sangue para saber o que está acontecendo com o fígado, tá? E o último aqui, você tem a cirrose hepática, tá aqui, ó. A cirrose hepática que você vê aqui é aquele negócio que eu falei em relação aqui, ó, ao problema do alcoolismo aqui, ó, que o fígado, ele elimina o álcool. Só que acontece que se você colocar o fígado para trabalhar em excesso, em dobro, em triplo, em quádruplo, vai chegar uma hora que o fígado ele vai sofrer um problema muito grande de desgaste. Você está dando muito trabalho para o fígado, aí acaba tendo uma cirrose hepática, né? A doença cirrose hepática, ela não é transmissível, né? Porque ela é causada, né? Aí eu botei assim, principalmente por alimentação inadequada e principalmente o alcoolismo. Então tá aí, ó, pessoal. Então foi dada aí a dica, né? De como assim, quando você tem uma leitura muito complexa, você vê o fígado, né? Um órgão espetacular que merece realmente, né? Um registro muito assim, ó, completo aqui, ó, tá? Que fala sobre quase tudo aqui do fígado, né? Fazer um estudo aqui do fígado, você acaba sendo até um especialista em fígado, né? Diante de uma leitura riquíssima dessa aqui, ó, que fala muito do fígado, tá bom? Tá aqui. E novamente, né? Eu vou até colocar ali no espaço, né? Na descrição dessa postagem, a respeito de que eu cometi um erro aqui, ó, porque de tanto eu falar por causa desse assunto aqui, ó, que eu quis fazer a comparação entre o fígado e o coração, na hora que eu olhei aqui, fiquei olhando, eu falei, não é o coração. Aí depois foi que eu vi direito, isso aqui é o baço, né? Então, novamente corrigindo, pessoal, isso aqui não é o coração, isso aqui é o baço, tá? O coração, ele fica aqui, ó, por aqui, porque vem aqui, ó, a artéria aorta tá aqui, ó. A artéria aorta vem lá do coração, tá lá por aí, perdido lá para cima, né, tá? Então, mas isso aqui é um erro que acontece, é normal, entendeu? Enfim, são os erros, né? Através dos erros que a gente consegue evoluir, né? Desde que você consiga retificar, né? Então tá aí. Pessoal, então, ó, mais uma dica aí, né? A respeito aí que a gente falou sobre o fígado, que ele pode servir para uma aula de anatomia, né? Aula de corpo humano, ou então para você iniciar a biologia no primeiro dia do ano letivo, tanto no ensino médio quanto a nível universitário, né? E serve também para o ensino fundamental, ok? E que com essa dica que a sua aula seja de qualidade, ok? Valeu, um abraço e até lá.